Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Mucuyu quem é de Mucuyu e Saravá quem é de Saravá. Então hoje a gente começa aqui a série Pergunte ao Baba. Como as respostas ficaram um pouco longas, eu vou ter que dividir algumas respostas em alguns vídeos para também não ficar muito cansativo para vocês. Espero que vocês gostem. Clica lá no compartilhar, se inscreve e manda suas perguntas. Deixa aí nos comentários que vai ser sempre um prazer responder. A primeira pergunta que a gente vai trazer então aqui no quadro foi mandada pelo usuário On, ou Aon, não sei. Obrigado pela oportunidade, é o tipo de pergunta que eu adoro. Ela é ao mesmo tempo complexa, espinhosa e delicada, porque eu vou acabar tratando aqui de outras religiões, além da religião que eu pratico. Como um tema que me agrada muito, e eu já também militei nessas hostes, eu tive a minha criação, toda a minha infância, parte da minha adolescência no Espiritismo, li as obras, tenho algum conhecimento sobre o tema, então vou confortar aqui compartilhando o que eu sei, né? Aquilo que eu pesquisei, aquilo que é a minha vivência. E caso você tenha interesse, não acho relevante, tá? Mas se você tiver interesse em saber qual foi a minha trajetória espiritual e como eu cheguei ao candomblé, você pode deixar aqui nos comentários. E se você quiser, um dia eu posso fazer então uma breve biografia, não que seja a coisa mais interessante do mundo, mas se você tiver interesse, põe aí nos comentários, tá bom? Vamos à pergunta. Ouvi de uma pessoa do candomblé que o kardecismo tem em suas bases a eugenia. Você poderia nos falar sobre isso? Bem, eu não vou me estender muito aqui sobre o tema eugenia, até porque é um tema bastante simples de você encontrar informação. Então, o que eu sugiro para você? Se você não sabe o que é eugenia, se você não teve contato com esse tema ainda, dá um pause no vídeo, pega lá no Google, faz uma pesquisazinha, eugenia, e aí você vai ter umas informações básicas. Eu vou passar alguma coisinha aqui para caso você queira tomar um contato e ver a resposta, mas depois, quando você ler um pouquinho sobre o tema, quando você voltar a essa pergunta, ela provavelmente vai fazer um pouquinho mais de sentido, tá bom? Bom, a eugenia é uma teoria evolucionista que trata de evolução humana através de genética. A sua extrema aplicação acabou gerando um processo que, através ali da Segunda Guerra Mundial, foi sufocado. Muitos países apoiavam a eugenia, inclusive nós tivemos apoio da teoria de eugenia aqui no Brasil, e ela falava de uma seleção de pessoas. Grosseiramente falando, é basicamente o que os espartanos faziam. Então, quando nascia uma criança em Esparta que tinha algum tipo de doença ou algum tipo de deficiência física, ela era inspecionada no momento do seu nascimento, e caso ela não fosse julgada ali pelos anciãos da cidade, alguém digno de se tornar um guerreiro ou uma mãe de um guerreiro, ela seria então sacrificada. Então, isso ao extremo é uma simplificação muito grosseira, tem todo um embasamento científico que deve ser compreendido e discutido. Fala então essa teoria eugenista. Ela foi criada pelo Francis Galton, que era primo do Charles Darwin. Então, a teoria evolucionista do Charles Darwin foi lançada, ele mostrou seu material ao mundo, dividiu com a comunidade científica, e o primo dele, baseado nessas observações aí do primo, criou essa teoria de desenvolvimento humano. Eu vou falar primeiro sobre a minha visão a respeito do tema, e aí eu já volto para a pergunta em relação ao kardecismo, para a gente entender um pouco a cabeça daquelas pessoas. O que acontece? Quando você descarta o processo evolucionário do conceito reencarnacionista, você pode sim cair nesse alçapão. Você pode, na sua extrema sintetização do tema, se
se você racionalizar isso de uma maneira fria, você pode chegar a uma conclusão de que se você separar as melhores pessoas e fizer cruzamentos genéticos entre essas pessoas, você vai obter uma evolução da humanidade. Então, a teoria é você criar seres humanos que sejam mais longevos, que sejam menos frágeis à doença, que sejam mais resistentes às intempéries do tempo. Só que o problema é que isso gerou uma seleção de raça, que, no seu extremo, culminou na ideia da seleção eugênica que os nazistas tiveram, de que havia, então, uma supremacia ariana e que, através ali de medições científicas, eles poderiam criar uma super raça humana e descartar todo o restante da humanidade. Qual o problema, fora a parte ética? Não vou nem comentar isso porque acho que não é necessário a gente dizer o quão abominável isso é de todos os pontos de vista. Isso é errado em muitos níveis. Porém, a gente precisa entender uma coisa. Quando você nasce, você não nasce num corpo aleatório. Você não nasce, a gente costuma falar em algum momento da nossa infância ou adolescência, geralmente adolescência, que a gente acha que tem todas as respostas e acaba percebendo quando fica mais velho que tem muito espaço entre as orelhas, como dizia um amigo meu, né? Tem muito vento ali entre as orelhas, a gente pensa que sabe tudo e na verdade é uma das fases que a gente está mais complicado. A gente fala, eu não pedi para ser seu filho, eu não queria ter nascido aqui. Mentira, você pode não se lembrar, mas você pediu sim. Na verdade, quando você nasce, você pede e muito para poder nascer. Você aproveita a sua encarnação o quanto você pode, às vezes do jeito errado, né? Tem gente que acaba escolhendo viver só um dos lados da materialidade, ou eventualmente até um dos lados da espiritualidade, porque apesar de ser um sacerdote, eu tenho uma visão de mundo muito heterogênea. Eu não acredito que o excesso seja bom em qualquer âmbito. Se você, por exemplo, é praticante da religião e você é bitolado na religião, você fica chato. E aí a tua presença vai ser incômoda. Se você pensa orixá, respira orixá, dorme para sonhar com orixá e acorda para falar de orixá de novo, aquilo que você tem para doar, para mostrar para as pessoas, é uma visão ruim. As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, que pessoa bitolada. Não desenvolveu bem com a religião. A religião deve ser uma ponte para Deus, algo que vai acrescentar na tua vida, algo que vai ser bom para você, mas que não pode ser o tema central. Você está no mundo material, você precisa das coisas do mundo material. Você precisa se manter, você precisa desenvolver relacionamentos, e é principalmente através dos seus relacionamentos cotidianos, inclusive, que você vai evoluir, que você vai justificar a necessidade da tua encarnação. Seja para aprender a ser um pouco mais paciente ou um pouco menos preguiçoso, seja para qualquer uma das suas limitações morais, das suas limitações intelectuais. Aprender coisas, desenvolver habilidades. Eu vejo as pessoas, às vezes, tão limitadas na sua zona de conforto, e eu tenho alguns exemplos muito interessantes aqui na minha casa mesmo, que me dão muito orgulho e muito prazer. Eu tenho uma senhora aqui, que ela é portadora de uma deficiência visual severa, ela não é efetivamente cega, mas ela enxerga muito pouco, ela já tinha essa condição quando ela chegou no terreiro. Ela chegou no terreiro já numa idade madura, em que muitas pessoas sequer têm coragem de aprender sobre novas possibilidades religiosas, e de repente ela se descobriu no terreiro. Está aqui com a gente há quase 13 anos e hoje nós estamos gravando aqui no dia 8 de maio, se não me engano, 8 de maio de 2020. Em fevereiro passado, ela recebeu o DK, ela recebeu então a sua iniciação de feitura, ela foi confirmada mãe de santo, uma das mães pequenas aqui da casa. Aliás, peso, dona Zilda, da senhora que eu estou falando. Então, me orgulha muito ter contato com essa pessoa. Ela escolheu as suas limitações materiais antes de vir para cá. Ela pediu por isso. Por quê? Eu não sei, eu não tenho acesso à ficha passada dela. Mas um dia, quando ela vier a desencarnar, quando ela voltar para a espiritualidade, ela vai encontrar as respostas dela. Tudo que a gente passa por um motivo.
Se a gente encurta essas distâncias, se a gente fica o tempo todo burlando o nosso sofrimento, a gente vai acabar se privando da oportunidade de aprender. Como aquele aluno que cola na escola. Eu sei, muita gente vai falar, pô, mas você é nerd, você nunca colou na escola? Eu nunca colei na escola e eu vou te explicar por que eu nunca colei na escola. E nunca passei cola na escola. Eu queria ter mérito nas minhas notas, não eram boas, eu tive notas medianas e baixas em várias coisas, especialmente nas partes do ensino referentes a exatas. Eu sou péssimo com exatas, gosto muito de humanas. E eu sempre tive na minha cabeça que quando você aprende alguma coisa, você precisa fazer isso pelo seu mérito. E quem aprende precisa aprender também pelo mérito dela. Então nunca passei cola para as pessoas por conta disso. E como é que você vai colar na sua vida? Né? Você vai se privar, de repente, de uma oportunidade de aprendizado. De repente, essa deficiência visual é exatamente aquilo que fez com que ela se tornasse a pessoa maravilhosa que ela é hoje. Então, nós não acreditamos em injustiça no sentido divino. Eu não creio, eu pessoalmente não vejo como Deus pode ser injusto. Então, se uma pessoa nasce dotada de saúde, de beleza física, daquilo que as pessoas no contexto geral consideram beleza física, se a pessoa nasce com posses materiais, com poder material, e um outro nasce pobre, feio, mora longe, não estou falando de mim exatamente, mas poderia se aplicar. Pobre, feio, mora longe, não teve acesso a poder, tudo é muito sacrificioso na vida do sujeito para conseguir as coisas. E por quê? Por que um tem mais e outro tem menos? Se eu entender, se eu achar que Deus deu mais para um do que para o outro, porque Ele gosta mais de um do que do outro, motivo pelo qual também a gente não crê em povos escolhidos, ou seja, esse povo é melhor que o outro, o que na sua essência vai nos conduzir ao próprio conceito de eugenia, nós estamos imaginando que Deus possa ser injusto. Ora, se eu vejo qualquer possibilidade de imperfeição em Deus, não é Deus. Não cabe no divino nada que seja injusto. Zambiapongo não é injusto. O Criador incriado não pode ser injusto. Então, o que existe não é injustiça naquilo que Deus faz. O que existe é uma não compreensão da nossa parte, pela nossa limitação,